Vamos orar para a gente começar a nossa lição. Deus eterno, mais uma vez, Senhor, nós somos agradecidos, Senhor, por Senhor nos conceder mais um dia, mais uma oportunidade, Pai, de poder estar aqui, ó Pai, para falar, Pai, do Teu grande amor. Esteja com cada um de nós, nos dá sabedoria, Pai, nos dá conhecimento, que possamos falar, Pai, segundo a Tua vontade. Esteja com a nossa igreja, esteja com cada um dos nossos irmãos que está nos ouvindo, que só possa estar ajudando, Senhor, a cada um. Fique conosco, pois eu te oro agradecidamente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um relacionamento perigoso. O texto básico nosso de hoje é Êxodo 20, do 1 ao 3. Eu vou pedir a nossa irmã Maiara que lê para mim. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Relacionamento perigoso. Ter outros deuses diante dele, não é isso? Se nós tivermos outro relacionamento, é um relacionamento perigoso, porque a nossa vida diz respeito a nós e Deus, e não a nós e deuses. Então, não vou falar muito nessa introdução. Nós vamos começar em mais, no final a gente vai comentar mais sobre isso. Só lembrando dessa introdução, ele faz um pouco de referência de ter outros envolvidos. Ele cita a parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que tinha tudo na presença do pai e resolve sair da presença do pai e ir para outros lugares, e essa escolha não foi uma boa escolha. Ele, depois de ter tudo, ter a presença do pai, ter a presença do irmão, e ele abandonou, pensando que ia viver melhor em outro lugar, fora do seu pai. Isso aqui é simbolismo também de nós e Deus, nós deixar Deus para ir para outro lugar, para outros meios. Então não foi uma boa escolha daquele homem, a ponto dele, graças ao nosso Deus, que ainda teve a oportunidade de se arrepender, mas teve que sofrer lá na presença dos, enquanto tinha bens, enquanto tinha recurso, tudo foi bem, mas recurso acabou faltando, e ele simplesmente desejava alimentar das próprias alfarrobas ou bolota que os próprios porcos comiam, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Mas é interessante quando ele faz aquele ensaio, quando ele diz: poxa, aqui eu estou numa brava, aqui está difícil, e ele usa a expressão ensaiando: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata como um dos teus empregados. Isso foi um ensaio. Interessante, o ensaio dele foi certinho, que a gente ensaia a realidade diferente, mas ele ensaiou dessa forma, e quando ele se aproximou do pai, que o pai não olhou a diferença, mas que viu ele e se aproximou e o abraçou, ele usou aquela expressão: eu sei que eu não sou digno, mas me trata como um dos teus empregados. Mas o pai não quis nem saber de tratar ele daquela forma, né, de tratar como empregado. O pai, logo as primeiras providências, né, mandou ele se arrumar, trouxe seu chinelo, trouxe o seu anel, trouxe todos os seus bens para se alegrar com ele. Mandou matar um cabrito ou um bezerro cevado, não, para fazer-lhe uma festa, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então houve festa ali. Mas você vê, era festa, houve um rompimento, mas graças a Deus houve festa de novo. Mas em muitos casos há alegria, há um rompimento e não tem mais o retorno. Então, interessante não falar aqui nessa lição: não terás outros deuses diante de mim. A gente sempre, quando falava isso, de ter outros deuses, a gente pensava em católico, outras pessoas, outros grupos,
aqui na lição mesmo alguém vai falar de vários grupos que tinha outros deuses, mas se a gente olhar aqui o que vamos estudar na lição, vai cair na realidade de muitos de nós, que a gente tem que ter cuidado para não ter outro Deus. Eu lembro que o pastor Pedro, certa época, citou que Deus pode ser até uma caneta. Deus pode ser até uma caneta. Só adorar tanto aquela canetinha minha que eu tanto gosto de estimação, ela pode se tornar um Deus para mim. Então, vamos prestar atenção para que a gente possa ter lições práticas para a nossa vida e ver como tem sido ela, como está a nossa vida, o que precisa melhorar. Não, se essa lição vai trazer alguma coisa que a gente pode melhorar, é para isso que a gente vive. É o processo de cada dia querendo ser melhor, aprendendo para de ser melhor. Nossa irmã Maiara. Olá, irmãos. É muito bom a gente estar aqui, mais uma vez, compartilhando da palavra do Senhor e aprendendo. É interessante o autor traz aqui, e a gente também já falou um pouco disso na semana passada, na primeira lição, que ele coloca o primeiro mandamento é uma manifestação do amor de Deus. Interessante, a gente comentou na lição 1, que muitas vezes tem-se a ideia de que a lei é algo ruim, porque ela restringe, ela nos dá orientação, mas você não tem a liberdade de fazer sempre o que quer. Mas às vezes essa liberdade ela é ruim, porque pode nos levar a maus caminhos. Então, quando Deus ele nos dá essa orientação, ele nos dá a lei, é como uma forma de nos mostrar qual é o melhor caminho a seguir, E isso não é algo ruim. Um pai e uma mãe, quando eles querem orientar o filho, muitas das vezes eles dão ali uma orientação, falam, olha, não vai por esse caminho, vai pelo outro. E aí, às vezes, de teimosia, a gente vai lá pelo caminho que a gente quis e chega lá na frente a gente quebra a cara, Então, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, são os caminhos certos que nós devemos trilhar. E como o primeiro mandamento que a gente leu aqui, em Êxodo 20, traz esse não terás diante de ti outros deuses, não adorarás a outros deuses. O ponto 1 vai falar do relacionamento com Deus e deuses na Bíblia. Quando a gente pega o povo de Israel, na época que ele estava cativo no Egito, eles viviam numa terra que os egípcios adoravam muitos deuses, Ali eles tinham deuses para tudo, Lá na antiguidade as pessoas tinham muita essa referência, Às vezes adoravam o sol, adoravam os fenômenos da natureza, adoravam o rio, tudo aquilo que não se podia controlar ou se não podia talvez explicar, para eles era um Deus, Por isso que se criavam-se mitos, até para a explicação da própria humanidade. E o povo egípcio, eles tinham deuses, Tinha o Deus da noite, o Deus do dia, que lutava. Naquela novela Os 10 Mandamentos mostrava bem isso, Eles tinham amuletos, Então existia ali tudo um ritual de adoração a esse tipo de imagens, E outros deuses que era para cada coisa. E aí, quando esse povo tinha algum problema, recorria-se a um Deus específico, Então, se eu tenho um problema em relação à chuva, preciso de chuva, então eu vou a um Deus lá que vai me dar chuva. Se eu tenho um problema de saúde, eu vou recorrer a um outro Deus lá que vai me ajudar nessa área específica. E quando o nosso Senhor nos orienta a não ter um outro Deus, é porque Ele é o único e Ele é o suficiente. Ele é para tudo, Antigamente, até essa questão mesmo da própria orientação do Senhor, quando Ele chama Moisés lá no monte e Ele dá para Moisés os 10 mandamentos, é interessante porque naquela época, até anterior a Moisés, a Bíblia ela não era escrita, A escrita da Bíblia começou com Moisés. E a gente vê como que os planos de Deus é perfeito, Porque na antiguidade, o que se tinha era a oralidade. Então, as histórias, elas eram passadas, através da fala. Então, se contava as histórias. Hoje, se eu quero
aquilo que eu falo com a irmã Lenilda, daqui a um tempo ela pode reproduzir, mas pode esquecer alguma coisa pode estar trocada, né? A fala, ela abre brechas para trocas e possíveis erros. Agora, aquilo que é escrito, ele também ajuda a se perpetuar e a se firmar. E aí o Senhor, ele dá a Moisés, né, essas orientações que vão servir de guia, né? Não só para aquele povo naquele tempo, durante toda a sua trajetória, mas também para a gente nos dias de hoje, né? E é isso que o autor, ele traz, né, esses 10 mandamentos na atualidade. E é o que a gente vai estudar mais para frente, né? Como que naquela época esses deuses, né, eles eram esses deuses de pedra, né, esses amuletos. Mas se a gente for pensar hoje em dia, né, existem cristãos que criam pequenos deuses, né? Tudo aquilo que tira o centro, né, do Senhor, tudo aquilo que tira o lugar, né, de Deus na centralidade da nossa vida pode se tornar um Deus também na nossa vida, né? E interessante porque o autor, ele vai deixar isso bem claro. Quando Deus, ele coloca, né, essa orientação de não ter outros deuses, não é porque ele é egoísta, mas porque ele é único. A gente não precisa de um Deus para ajudar a gente financeiramente, de um Deus para ajudar a gente em outros aspectos, porque a gente tem um Deus que não houve outro antes, não houve outro depois, né? Ele é único, ele é o suficiente, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o Deus único. Tanto é que quando Moisés, né, Deus pede a Moisés para ele retornar ao Egito para fazer, né, tirar o povo de lá, ele pergunta, mas o que eu digo, né? Ele fala assim, eu sou, porque ele é o eu sou, ele é o único. Então o autor, ele traz essa visão para a gente, né? Deus, ele não é egoísta. O que ele quer mostrar para a gente é que a gente não precisa de mais nada, a gente só precisa dele e confiar nele, porque ele é o único e suficiente para todos nós. E aí ele termina falando que em Deus a gente não encontra falsidade, porque o relacionamento com os outros ídolos, né, como tinha o povo, e aí eu lembrei muito do profeta Elias, quando ele convoca, né, os profetas de Baal ali para aquele desafio, o reconhecimento que Elias tinha e a experiência que Elias tinha com Deus, porque ele sabia que ele podia desafiar ali todos os profetas, que ele podia fazer o que fosse ali, que dos outros deuses não se teria resposta, né? Porque ele sabia no Deus que ele adorava e ele sabia que não existia outro. Então, tanto é que ele chegava a zombar, né? Chama mais alto, às vezes ele está dormindo, às vezes ele saiu, porque ele tinha uma experiência, né, com o Senhor. E o que nos faz crer no Senhor, o que nos faz acreditar, né, nesse poder, nessa unicidade de Deus, é justamente as experiências que a gente tem com Ele. Quanto mais próximo de Deus a gente fica, quanto mais íntimo de Deus a gente fica, mais a gente consegue fortalecer a nossa fé nesse sentido, de que Ele é o mais importante na nossa vida. E aí, para terminar, né, fala que Ele quer a prioridade, né, porque nós também somos prioridade para o Senhor, né, e Ele exige isso de nós, né, como forma mesmo de obediência a Ele, como forma de demonstração de amor. Quando a gente prioriza o Senhor, quando a gente prioriza a obra do Senhor, quando a gente coloca realmente o Senhor no centro, né, isso a gente demonstra o amor que a gente tem por Ele, né? Então que a gente possa realmente refletir, né, sobre esses outros deuses que muitas das vezes nos cercam e que muitas vezes nós colocamos na nossa vida, né? Possamos despertar para isso, ter no Senhor mesmo a centralidade, colocar Ele realmente como o Senhor, né, e Salvador das nossas vidas. Em nome da fé, do acreditar na tanta ignorância, nesse ponto de Maara tem uma passagem que é incrível quando fala de Maboque, né, que ele pegava as crianças, era uma estátua, tinha um buraco que se transformou em uma fornalha e jogava as crianças para ser sacrificada, achando eles que eles iam ter vitória em guerra, vitória na batalha, plena ignorância. Por isso nós estudamos há pouco tempo, na semana passada, que o povo morre por falta de conhecimento, essa ignorância
conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Olha, Leonardo. Bom dia, irmãos. O segundo ponto, vai falar sobre relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. Bem, a gente sabe, que antigamente, Maiara até falou um pouco sobre isso, que tinha vários outros deuses. Então, o que acontece? Esses deuses eram os deuses verdadeiros? Claro que não, mas o povo fazia da natureza sobre isso. Então o apóstolo Paulo vai falar que o ser humano em si, ele deixava de adorar Cristo, ou o próprio Deus, e adorava a natureza. Então a gente sabe que antigamente tinha o sol, questão da água, da noite, como a Maiara falou, e hoje parece que só mudou os nomes dos deuses. A realidade é essa. Mas o que acontece? Hoje os deuses só mudaram somente o que? O aspecto. Na realidade o que? Os nomes. Ou seja, mas a essência da questão de você ter outros deuses perante Deus continuou. E aqui vai falar, que no passado muitas pessoas se inclinavam diante dos ídolos, apesar de encontrarmos muitos povos, nações e tribos que ainda adoram Deus de madeira, pedra e metal. Ou seja, as pessoas fazem objetos e acham que esses objetos eles podem tomar o lugar de Deus, mas na realidade isso é uma falta de conhecimento também, como a Laíto falou. Mas qual a realidade para nós hoje? Vamos trazer para nós hoje. Aqui diz na lição, o tema principal até, relacionamento perigoso. O que seria um relacionamento perigoso? E a gente para pensar o seguinte: quando um pai chega para a filha e fala assim: minha filha, não namora esse rapaz, porque esse rapaz não é uma boa pessoa, ela não é uma boa coisa. Aí a menina vai lá e insiste com aquilo, continua e tal, e depois descobre que aquele homem acaba sendo, aquele rapaz é um rapaz perigoso, muitas vezes é envolvido com droga, muitas vezes é envolvido com roubo. E o que acontece? Se torna algo perigoso. Perigoso para quem? Para ele, para o rapaz? Não, fica perigoso para a moça. Então, na realidade, aqui é a mesma coisa. Quando algo toma o lugar de Deus na nossa vida, isso significa que isso é um Deus. A Laíto falou sobre o pastor Pedro de Salvador, sobre a questão da caneta. Se a caneta tomou o lugar de Deus, aquilo se tornou um Deus para você. Então vamos trazer para nós aqui hoje. O que a Bíblia fala sobre o dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a gente pensa aquele texto: aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, na realidade, as pessoas hoje, elas amam o dinheiro. Essa é a verdade. E isso se torna, na realidade, o maior Deus. As pessoas hoje, elas mentem por causa do dinheiro. Elas vão planejar esquemas por causa do dinheiro. Elas vão passar por cima de outras pessoas por causa do dinheiro. Elas vão deixar de cultuar por causa do dinheiro. Elas vão deixar de amar a Deus por causa do dinheiro, porque muitas pessoas acham que o dinheiro vai trazer felicidade. Na realidade, o dinheiro é realmente uma ferramenta que Deus nos deu, sim, com certeza, para abençoar vidas, para abençoar a nossa vida. Mas quando o dinheiro ele toma conta do coração, Deus já não tem mais lugar ali. Então, a primeira questão é o dinheiro. O autor vai falar aqui de futebol, e o futebol é realmente um Deus para muita gente. Aí eu e Isaac hoje trabalhando na roça, eu sei que depois ele vai ficar rindo quando ver o vídeo, da nossa gravação, mas a gente ficou conversando sobre isso. Para muita gente, o futebol é o Deus. Hoje, as pessoas não vou falar qual é o meu time, para não ser indelicado também, e não importa, mas o que acontece? O meu time, agora a transmissão, todo mundo vai saber quem é por isso, é pelo YouTube.
Aí, se você quiser, vai ter alguma possibilidade de você ter que pagar para assistir o jogo pelo YouTube. Aí a pessoa, tem muita gente que vai querer fazer o quê? Se eu não tenho internet em casa, eu vou dar jeito. Vou fazer o quê? Vou pegar, botar a internet na minha casa e tal, para mim assistir no YouTube o jogo do Flamengo. Falei teu time, né, Maia? Mas não tem problema. Aí olha só a situação. Mas se a igreja, que é o nosso caso, tem um canal no YouTube, a pessoa também não vai se bater para botar a internet em casa. Por quê? Porque o culto não tem um lugar de importância para ela. Mas ficar sem um jogo, eu não consigo, né? Até o tempo, né? Então o que acontece? As pessoas vão amar mais o time do que a Deus. Essa é a realidade. Se tiver uma final de campeonato, for no dia de culto, pode ser até no horário antes ou depois. Se for antes, a pessoa vai ficar refletindo em quantos gols foram feitos, se o time ganhou ou perdeu. Ela não vai conseguir cultuar. E se for depois, então, se o pastor demorar mais 10 minutos então para terminar o culto, aí começa a briga, começa o problema. Ou seja, o futebol, querendo ou não, é o Deus de muita gente. Vamos trazer aqui para a nossa realidade hoje. Pessoal que gosta de passarinho, correto? Mas a maioria dos torneios de passarinho dia de domingo. Dia de domingo o que eu faço? Eu vou para o torneio, mas eu não vou ir para a escola bíblica e nem vim para o culto. Por quê? Porque eu entendi que o passarinho é mais importante para mim. Aí vai falar assim, é errado você ter um pássaro em casa registrado? Não, todo mundo gosta, né, de alguma coisa. Isso não tem erro. A questão é a essência. O que isso está fazendo comigo? Está sendo um Deus para mim? E o que é um Deus para mim? É aquilo que ocupa o lugar de Deus. E eu tenho um testemunho sobre a minha própria vida. Minha mãe sabe disso, e talvez muitas pessoas não sabem, mas eu era fascinado em roça. Eu vivia pensando na lavoura, no trabalho em si. Acordava muito cedo, ainda acordo, mas aí o que acontece? Nem orar, muitas vezes eu orava, eu ia direto para a roça, saía de noite da roça e vivia pensando nisso. O meu apelido aí até era Léo Agrônomo. Sabe por que isso? Porque eu ficava se empenhando demais naquilo. E Deus me fez entender que aquilo estava me fazendo mal. A roça se tornou um Deus para mim. E isso é interessante, que Deus nos confronta com isso. Agora, a roça deixa de ser um trabalho para mim? Não, continua sendo trabalho. Mas se aquilo ali que te motiva, que te chama a atenção, se aquilo ali é tudo para você, no sentido de trabalho, de essência, você acaba fazendo aquilo um Deus para você. E aqui tem muito mais. Tem pessoas hoje é o quê? Hoje o culto é online. Aí o que acontece? O domingo se tornou mais um dia de trabalho. Tem muitas pessoas que não sabem nem o que está passando. É porque não tem informação, é porque não tem acesso. Não, porque aproveitaram esse domingo para ficar o quê? Mais um tempo na lavoura, e no trabalho secular, ou indo fazendo qualquer outro tipo de situação. Mas acaba até a falta de culto sendo Deus, porque a pessoa não prioriza isso. Então o interessante é o seguinte, olha no futebol, o jogo provavelmente, mais ou menos, né, é 90 mais 90, não é isso? Não, 45 mais 45, né, dá 90 minutos. Nesses 90 minutos ninguém reclama que está cansado de ver o jogo. Mas se o culto durar mais de 1 hora ou mais de 40 minutos, se o pastor levar mais de 35, o pessoal já cansa, acha cansativo. Aí a gente para pensar em casa. É porque o culto é diferente do jogo? Talvez não. É porque o Deus é o jogo. O Deus é o time. Essa é a realidade. As pessoas, elas talvez vão falar assim, o meu sonho é no Maracanã ver meu time. Tá, mas o sonho da pessoa não é ler a Bíblia toda. O sonho da pessoa muitas vezes não é alcançar a família. O sonho da pessoa não é ter mais uma vida de oração. O sonho da pessoa muitas vezes não é ajudar o próximo, mas ela vai talvez juntar centavo por centavo para ir no Maracanã. Mas o meu sonho, é em Israel, aonde? Jerusalém, conhecer a Terra Santa, porque eu acho interessante você caminhar naquele lugar onde Jesus foi. Talvez o sonho de alguém, Fernando de Noronha, não tem nada errado nisso, mas a questão é o seguinte, talvez a pessoa vai viver a vida toda para isso. Aí eu lembro que quando foi no campeonato que passou da Libertadores, teve uma pessoa que falou que se separou na época,
né, não sei se foi em 82 que o Flamengo ganhou como campeão da Libertadores, se separou para ir ver o jogo. Aí pensa, a pessoa trocou um casamento por um time. Aonde vai parar isso? Então, os ídolos da pessoa, parece que a gente acha que quando falou em futebol ninguém quer mexer nisso, mas a realidade é a seguinte: isso se torna um Deus. E os bens materiais. Se eu lavar o meu carro e chover, eu não vou na igreja domingo, porque o carro não pode sair na lama. Ah, Léo, você não entende, eu tenho que trabalhar todos os dias. Não é bem assim. Eu vi um testemunho de uma pessoa que ela decidiu fechar a loja no dia de sábado, e ela começou a se dedicar somente à oração no sábado. Deus começou abençoando. Aí ela falou o seguinte: agora eu já vi que Deus quer me fazer esse propósito com Deus. A partir de agora eu só vou abrir de segunda a quinta-feira. Vai ficar sexta e sábado sem abrir, e provavelmente o domingo, é claro. Mas o que acontece? É um propósito dela com Deus. Mas Deus começou abençoando mais ainda. Os negócios começaram a progredir, prosperar. Mas sabe por quê? Porque o Deus dela não era o trabalho. Se o Deus da gente for o trabalho, muitas vezes, eu não vou atropelar o ponto de Lenilda, né? Porque vai falar um pouco sobre isso. Mas se o Deus da gente for o trabalho, o que vai acontecer? O trabalho em si vai nos abençoar. Para a gente fazer o quê? Deixar Deus de lado, a gente abandonar Deus. E diz aqui o seguinte: eu pergunto para mim, uma pergunta para mim mesmo: como que as pessoas me conhecem? As pessoas vão me conhecer hoje como Léo agrônomo ou como Léo cristão? Na realidade é o seguinte: não é Léo cristão, né? É um cristão chamado Léo, porque a realidade é até isso mesmo. Nosso pastor está aqui. Será que as pessoas vão conhecer cristão pastor ou pastor cristão? A realidade é o seguinte: Jesus tem que vir de frente. E para Jesus vir de frente, isso significa o quê? Que é Deus vindo de frente na minha vida. Então, pensa comigo. A gente diz, a palavra diz, o apóstolo Paulo vai falar que nós temos que exalar o perfume de Cristo. Imagina só, se toda vez que alguém chegar perto de mim, eu só for falar de roça. Imagina se toda vez que alguém vier falar de mim, perto de mim, eu só vou falar de time. Imagina se eu vier falar de mim, eu só vou falar de passarinho. E vou falar de infinitas situações. Talvez a pessoa mexa com gado de leite, vai falar sobre gado de leite. Mas em momento nenhum a pessoa é cristã e fala de Deus. Eu conheço uma imensidão de pessoas. Eu sei de várias pessoas que eu fazia de propósito, começar a falar de Deus, do culto que aconteceu no domingo anterior. E quando eu acabava de falar, não tinha nenhum comentário, a pessoa mudava de assunto. E são pessoas cristãs, não são pessoas que não são crentes. Isso significa o quê? Que a pessoa não tem prazer em estar falando sobre Deus, sobre o culto. Tem gente que falava assim: ei, para de ser cristão, vamos dizer, como que dá o nome? Devoto. Você está sendo devoto. Mas quer saber da verdade? Quando chegar lá no céu, eu prefiro que Deus fale assim: meu filho, muito bem, você sempre falou de mim, do que chegar lá no céu e falar assim: você poderia ter feito muito mais e não fez. Então, eu acho assim, os deuses de hoje é tudo o que toma o lugar de Deus. O trabalho, o meu tempo, tudo. Se a gente for tirar 10% do nosso dia, igual o dízimo, o que vai acontecer? Eu teria que tirar 2 horas e 40 minutos, provavelmente, por dia. Mas nem isso a gente tira, quanto mais as outras coisas. Então a gente tem que entender que aí a gente vai dizer o que a Bíblia vai falar. Deus não divide a glória dele com ninguém. E muitas vezes a gente não enxerga isso, mas nós temos que mudar a nossa mente. Vou passar para lá, para a irmã Lenilda. Bom dia, amados. Bom dia, igreja abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada pessoa nesse momento. O meu ponto é o terceiro. Vai falar aqui a oferta dos falsos Deus, os dias atuais. Tudo no plural. Nós vemos aqui, então, as ofertas, elas são muitas em falsos deuses. Como nós já ouvimos falar aqui, Nayara falar, Léo falando, que Deus é um só há um Deus, né? Quem nós devemos adorar. É aquele Deus que a Bíblia nos ensina, desde lá do começo do Éden, que Ele é único que pode todas essas coisas, não é? Então, nós vemos aqui que as ofertas dos falsos deuses nos dias atuais, então, a gente sabe que são muitas as ofertas, né? Principalmente na vida
dos jovens da igreja, não é? Vem de todas as maneiras para tirar a visão do jovem, não é, da igreja. Aqui logo no comecinho a gente vai encontrar aqui a história do profeta Daniel, né, no livro de Daniel, com aqueles 4 jovens, né? Ainda muitos jovens saíram de uma terra para outra, não é? E ali eles têm um coração e mente o único Deus que eles serviam, né? Nada daquilo que o rei pudesse oferecer, nada daquilo que aquela terra podia oferecer a eles, ia tirar eles do caminho do Senhor. Nós vemos aqui também que entre aquele jovem existiam outros, né? Existiam outros jovens, e esses 4 jovens eles foram destacados, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram destacados, né, naquele tempo. Eram muito jovens, né? E eles podiam ali se esquecer daquele Deus que eles serviam, podiam ter esquecido de tudo. Ali as promessas eram muitas, né? O rei estava investindo neles, até a gente olhar assim, o rei estava cuidando bem deles, né? Com uma comida especial, com estudo, tudo que eles pudessem se envolver, mas em mente deles eles serviam a um Deus vivo, acima de todas as coisas. Não trocaria nada daquelas coisas, né, por outros deuses. E que a intenção daquele rei era realmente fazer uma lavagem cerebral na mente daquele jovem. E esse jovem, eles trazem muita lição para nós hoje. Não só para o jovem, mas para todos nós. Como que eles, naquele tempo, eles já puderam escolher o Deus verdadeiro. E em momento nenhum eles se esqueceram do ensinamento, né, dos seus pais. E quando eles estavam lá, eles dizem, né, que Deus, seus pais, estava acima de todas as coisas. E eles não podiam esquecer disso. E a gente vê hoje, né, nesses dias que nós estamos vivendo. Estamos em casa, estamos indo na igreja. E será que nós estamos realmente, a nossa mente está voltada para o Senhor, nossa mente está voltada para o Deus, acima de todas as coisas? Porque, como diz aqui no ponto aqui, as ofertas são muitas ofertas no dia de hoje. E a gente pode pensar aqui em várias coisas. Léo falou aqui do futebol, passarinho, tantas outras coisas, mas são muitas coisas que o mundo oferece para tirar a gente, né, do caminho do Senhor. E vem envolvendo a nossa mente. Uma ferramenta que todos os jovens têm hoje. Naquele tempo de Daniel, Azarias, Misael e seu outro amigo, né, eles não tinham o que os jovens de hoje têm. A internet, né, o celular na mão a todo momento, né, um tempo atrás era a televisão, hoje já não é mais. Então, hoje o mundo tem muitas coisas para oferecer ao jovem. E muitas vezes a gente esquece do Deus que nós servimos. E começa a entrar na nossa mente, no nosso coração, outros tipos de Deus. Mas aquele jovem, né, ele estava guardado no seu coração o Deus, seus pais, o único e verdadeiro Deus. Porque não existe deuses, né, como os irmãos aqui acabaram de falar, mas há um só que é Deus. O diabo, né, Satanás, quis enganar até o próprio Jesus, que já é logo no segundo parágrafo aqui, que já quis tentar enganar o próprio Jesus. Quanto mais a gente, né, que a gente somos humanos, né, a gente é falho mesmo, o Senhor sabe disso, que somos falhos, mas nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que Satanás oferece. Sempre eu vejo e imagino, e tem muita gente, muitos irmãos negociando com Satanás. Satanás a gente não negocia com ele, né? Satanás não tem conversa. A gente tem que o quê? É não dar brecha para ele, né? Expulsar ele. Não podemos dar brecha para Satanás. E ele aqui, ele quis tirar o foco do Senhor Jesus, né? Na tentação a gente vê ele, né? Ele ofereceu um atalho, né? Uma vida para Jesus sem dor, sem cruz, sem vergonha. Tudo isso ele ofereceu. E a gente pensa assim, a Bíblia nos diz, o que Satanás tem para oferecer para a gente? A Bíblia diz que ele é um enganador, matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. Não pensa, gente, que ele ama alguém. Ele não ama ninguém. Ele vem só tirar, né, o jovem, todos nós, do foco. Porque ele tentou, né, enganar Jesus. Mas ali também,
ele falou para o Senhor, para Jesus, que tinha um acordo ali, se ele se prostrasse diante dele. E quem é Satanás para o Senhor se prostrar diante dele? Às vezes a gente se prostra diante de Satanás sem perceber. Quando nós tiramos, quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, nós saímos do foco. Nós estamos dando brecha, né? Estamos dando brecha para o inimigo usar, penetrar na nossa vida, na nossa mente, e a gente às vezes se enfraquece, né? Fica às vezes sem vontade de assistir os cultos, não se envolve com as coisas da igreja. A gente está num tempo que estamos aqui em casa, não tem nenhuma importância, mas aí, gente, é que mora o perigo. Nós precisamos se envolver com as coisas da igreja, né? Precisamos de orar mais, precisamos de ler mais a Bíblia. Quando nós oramos, quando nós lemos mais a Bíblia, mais experiência a gente tem com Deus, mais experiência, mais comunhão, mais, né, a gente tem com Deus. Então, às vezes, a gente troca Deus por outras coisas qualquer, né? Que seja qualquer outra coisa que você troca, até mesmo o soninho, né? Aquele soninho que você não quer perder, né? Porque você está em casa, acha, né? É o trabalho e o mais é descanso, só descansar. E nunca se lembre que você precisa de ler a Bíblia, que você precisa de orar. Afinal de contas, a gente está em uma guerra, né? Nós vivemos uma guerra espiritual. O inimigo, ele não brinca com a gente, né? Então não tente a gente brincar com ele, né? Então a gente precisa ser esperto. O Senhor não brincou com ele, o Senhor foi duro com ele, né? E o Senhor termina dizendo que só a Deus devemos adorar. Ele é o único que devemos adorar. Se a gente colocar em prática isso, reconhecer isso, que só a Deus devemos adorar, então todas as outras coisas perdem valor. Porque nós estamos o quê? Em foco, nós devemos adorar a Deus. Lembra dos meninos que eu acabei de falar aqui? Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Aquele rei, aquela cultura, trocou o nome deles, não é? Trocou os nomes, vestimenta, não é? A língua, os costumes, mas não pôde tocar no coração, não pôde tocar na mente, porque eles tinham um objetivo: adorar só a Deus. Até no momentos mais difíceis que a gente, quando lê a história lá em Daniel, os momentos mais difíceis da fornalha, da cova dos leões, eles não temeram ao homem, porque eles confiavam em um Deus que podia todas as coisas, não é? Então essa mensagem traz exemplo para nós hoje. Nós precisamos de confiar em um Deus, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Com a pandemia, essas coisas todas. Tem gente apavorada, com medo de tudo, mas se esquece que o pior de todas as coisas é o pecado, que mata, né? Que tira a gente da visão, afasta a gente de Deus. Então a gente precisa saber que nós somos o Senhor, precisamos estar confiados no Senhor e sempre estar lembrando desse mandamento aqui. E quando nós encontramos aqui, já indo para o final, quando fala aqui, muitos nos dias de hoje estão rejeitando os falsos deuses. Quer dizer, quando rejeita os falsos deuses aqui, quando a lição aqui vai dizer, os irmãos que estão em casa, vai estar acompanhando aqui na lição, vai ver aqui que muitos até deixam, né, os vícios, deixa, né, digamos que vício existencial, pessoas abandonam o vício, pagam as suas contas em dia, não adultera, não se prostitui, mas esquece de adorar a Deus. Esquece o necessário, né? Eles deixam os falsos deuses parcialmente, mas esquece o que é necessário. O necessário é adorar a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida, em tudo, em tudo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Vocês querem ver uma coisa? Como Deus tem que estar em primeiro lugar? O nosso dinheiro, né? Nosso dízimo, nós precisamos, Deus tem que estar em primeiro lugar. Nas nossas atitudes, Deus tem que estar em primeiro lugar. Naquilo que quando nós conversamos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque quando nós deixamos Deus em segundo lugar, nós passamos a adorar a outros tipos de deuses. Aí vem o plural, são muitos. E Deus é Deus, único e verdadeiro. Esse Deus
que nós devemos servir. Quando nós voltamos para o Senhor, quando nós botamos Deus em primeiro lugar, nós sabemos que nós estamos no caminho certo. E não brinque com Satanás, gente. Irmãos, não brinquem, porque ele não vem para brincar, né? Ele não brinca de Satanazinho, né? Ele é sério, ele vem para derrubar a gente mesmo. E vem oferecendo coisas maravilhosas, coisas muito boas, tirando a visão de nosso Deus. Então nós precisamos de lembrar daqueles meninos, né? Adorar a Deus. É o único, o Deus de nossos pais, quando ele lembrava lá no tempo dos pais deles, né? Na terra deles, que tinha aquele único Deus. É o nosso Deus hoje, é o mesmo Deus a quem nós servimos. Assim não fala para ele. Quando se fala do envolvimento da igreja, com a igreja, alguém contou uma história que alguém estava para ser roubado. Quando alguém se aproximou dele para roubar, não me rouba não, eu estou indo para a igreja, sou crente. Você é crente? Então fala um versículo da Bíblia. Ele não soube um versículo. Então canta uma música da igreja. É uma pessoa de idade, ele, sou uma florzinha de Jesus. A única coisa que ele lembrou foi de uma musiquinha antiga que ele tinha aprendido ainda, provável, na adolescência, na infância. Então, temos que se envolver. Aqui, terminando, estão chegando ao final, fala que agora as próximas lições nós vamos estudar esses mandamentos, de um a um. Mas todos vão ser importantes, mas temos que analisar a importância desse agora. Aí no Monte Léo, o escritor foi um pouco generoso quando ele fala do futebol e fala na decisão. Chegar numa decisão do seu time, muito menos que isso, ele tem visto de jogo a jogo. Então, não precisa ser decisão não. E aqui ele vai perguntar, responda para si mesmo, Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida? É exatamente sobre isso que trata o primeiro mandamento. Nossa vida só tem sentido se Deus estiver em primeiro lugar. Deus é o nosso porto seguro. Isso foi interessante. Deus é o nosso porto seguro. Eu gosto de um dos salmos, quando fala lá que Ele guardará a tua entrada, a sua saída, guardará a sua vida desde agora e para sempre. Deus, o Senhor, o Deus de letra maiúscula, Ele guarda a nossa vida, Ele guarda quando nós saímos de casa, quando nós retornamos para a nossa casa, e fala que desde agora e para sempre, que a nossa vida não é só aqui, né? Citamos certa época que diz: se nós esperarmos nele só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então analisamos pelo esse fato, Ele é o nosso porto seguro. Se nós estamos tendo outro porto, outra segurança, dinheiro da segurança, dinheiro é bom, né? E nem a Bíblia condena ter dinheiro. O amor ele não é bom, mas o dinheiro é para o nosso bem. O amor, o dinheiro é a raiz e peça de todos os males. Mas isso da segurança, será que desses quase 70 mil pessoas que já morreu agora com o coronavírus, será quantos desses tinham bastante dinheiro? Provável que muitos eram ricos, mas não foi suficiente para guardar a vida. Agora, se nesses 70 morreu algum, mesmo pobre, mas morreu com Deus, a sua vida está segura para sempre, porque ele encontrou o porto seguro. Quer dizer, esse porto seguro vai impedir que a gente morre? Vai impedir que a gente parte dessa vida? Muitas vezes não. Se quiser também pode, mas às vezes não. Mas garante que ele vai estar seguro, sem mais dor, né? Sem mais sofrimento, na presença de Deus mesmo, do Todo-Poderoso. E que o Senhor possa estar abençoando a gente a entender, a compreender mais uma lição. A gente sempre tem falado isso. Se as pessoas tiverem dúvida em alguma coisa do que está escrito na lição, pode nos procurar, procura nós que estamos aqui, procura o pastor e faça suas perguntas, tire suas dúvidas. Às vezes tem coisas que a gente faz até por inocência,
Tem coisa que a gente faz pensando que está certo, mas chega um momento que a gente vai descobrir que está errado, e a partir daí nós temos que mudar, porque o nosso objetivo, o objetivo de cada cristão é se aproximar mais e mais de Deus, é crescer na presença de Deus, não é crescer em dinheiro, não é? Mas a Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Isso é o que importa, e tem certeza disso. Deus é o nosso porto seguro. Que o Senhor nos abençoe, cada um de nós. Vamos convidar nosso irmão Léo, que vai orar agora encerrando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Agradecemos, ó Deus, por esse estudo, ó Deus. Eu sei, Senhor, que muitos, ó Deus, têm que parar, ó Deus, e pensar o que está fazendo a sua vida, porque na realidade, Senhor, o Senhor, Deus, tem que ser a prioridade em nossas vidas, mesmo sabendo, Deus, que tem as suas exceções, mas nós sabemos, ó Deus, o que é o certo, e é um mandamento do Senhor não ter outros deuses perante a tua presença, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, para que retire, ó Deus, as estátuas, ó Deus, que estão, não, ó Deus, na parede, na estância, mas muitas vezes, ó Deus, está no coração, ó Deus, das pessoas. Que o Senhor venha despertar, incomodar, para que as pessoas, ó Deus, façam, ó Deus, um check-up na sua vida e que possam, ó Deus, ser transformados pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, e pelos irmãos que estão aqui, Senhor. Tudo isso, ó Deus, é o que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.